Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Mateus 7, 24. É verdade, quando edificamos a nossa casa sobre a rocha, nada consegue nos derrubar. E isto porque não somos apenas ouvintes da palavra, mas colocamos em prática as instruções divinas, nos ensinada por intermédio de Jesus, o Cristo. E quem é a nossa rocha, sobre a qual devemos edificar a nossa casa? A deusa, nossa Criadora. Ela é a nossa rocha eterna, a deusa da nossa salvação. Por isso assim está escrito em 2 Samuel 22, 47. Vive a Senhora, e bendita seja a minha rocha, exaltada seja a minha deusa, a rocha da minha salvação. Confia na Senhora perpetuamente, porque a Senhora deusa é uma rocha eterna. Isaías 26, 4. Glórias a deusa, aleluias. Com toda certeza, não há outra rocha igual à nossa deusa criadora, a mãe que nos deu a vida, razão do nosso viver. Pois ela é uma deusa que verdadeiramente nos ama e está sempre pronta a nos socorrer, mesmo sendo ainda falhos. Por isso enviou ela o Filho do Homem, para, por intermédio dele, mediante seu Espírito Santo, nos guiar em toda a verdade, assim como tem ocorrido desde há 2000 anos atrás, pois com toda a certeza, nos dias de hoje, ele dá continuidade à obra da Mãe, pois só ele poderá realizar o propósito da deusa aqui na terra. E assim está escrito a seu respeito, em Atos 1, 1 e 2. Escrevi relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. João 16, 14. Com toda a certeza, o Espírito da verdade já veio e age por intermédio de Jesus, dando continuidade às verdades da Deusa Mãe, através do seu próprio Espírito Santo. Por isso assim disse Jesus e continua a dizer: porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas a Mãe que me enviou, essa me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. João 12, 49. Quem tem ouvidos, ouçam e entendam o que o Espírito da Deusa diz às igrejas. É verdade que todos estejam atentos, pois dia a dia os mistérios da Deusa Mãe estão sendo revelados, e só entenderão os que nela estão continuamente ligados. Pois há muitos que abandonaram a rocha que lhe deu ser, trocando-a por outra rocha, ou seja, por um falso Deus, o qual não é igual à nossa deusa criadora,
Por isso sim está escrito em Isaías 1, 2 e 3. Ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque a Senhora é quem fala. Criei filhos, eu os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem entendimento, e meu povo não entende. Olvidaste a rocha que te gerou, e te esqueceste da deusa que te deu o ser. Deuteronômio 32, 18. Esta é a mais pura verdade, pois há multidões que falam em Deus, mas desconhece o verdadeiro, sendo a deusa mãe, pois servem a uma outra rocha, que não é igual à nossa, pois o Deus em que eles acreditam é um Deus vingativo e que vive irado contra seu povo, sempre fazendo ameaças, dizendo que vai castigá-los e destruí-los da face da terra. Por isso sim está escrito, porque a rocha deles não é como a nossa rocha, e os próprios inimigos o atestam, ou seja, eles próprios afirmam ser isso verdade. Deuteronômio 32, 31. Glórias a deusa, aleluias. Com toda certeza, a rocha deles é um Deus que exige sacrifícios e muito mais de seu povo. E o nosso verdadeiro Deus, sendo a nossa rocha eterna, a mãe que nos deu o ser, tem nos dito que misericórdia quer e não sacrifícios. A nossa deusa, porém, não nos trata conforme os nossos pecados, pois conhece a nossa estrutura, por isso é paciente conosco, assim como está escrito em 2 Pedro 3, 9. Não retarda a Senhora a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ela é longânima, ou seja, ela é paciente para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento, a qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, 4. E o falso Deus, porém, como já foi dito, é um Deus vingativo, Deus que tem prazer no sofrimento de seu povo. Por isso vive ameaçando-os por meio dos seus profetas existentes na terra, sendo os homens e as mulheres que estão dispostos a cumprirem sua vontade, pois os mesmos os têm como seu pai, e usam sempre a Bíblia, citando versículos de ameaça e destruição, como se fosse a deusa criadora falando. E isto vem se repetindo desde os tempos passados. Por isso o mundo se encontra na situação em que está, pois a maioria dos que se dizem cristãos segue um Deus falso e acreditam ser o verdadeiro. Por isso, há 2000 anos atrás, disse Jesus que muitos têm o diabo por seu pai, como é relatado em João 8:44. Pois a palavra diabo e Satanás representa as forças malignas, as quais agem contrária às verdades divinas. Por isso está escrito que o mundo inteiro jaz no maligno, e isto porque a maioria não segue conforme as instruções do verdadeiro Jesus, vindo da deusa mãe. Por isso está escrito também que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, ou seja, contra as pessoas, mas contra as forças espirituais do mal
nas regiões celestes, as quais referem a própria Bíblia e também a nossa mente. Por isso está escrito, para ouvirmos tudo e reter somente o que é bom. Pois só o que é bom vem da fonte criadora, e tudo que é mal vem do impostor, ou seja, vem daquele que abusa da credulidade ou ignorância dos seus seguidores, sendo mentiroso e grande falsário, a quem muitos o seguem, achando que estão seguindo a Cristo. Por isso, o que disse Jesus para aqueles há 2000 anos atrás, continua dizendo também para os que nos dias de hoje têm o impostor como seu pai, dizendo em João 8, 41 a 43: Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: Nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: Se Deus fosse de fato vosso pai, referindo a mãe, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus, isto é, da deusa mãe, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ela me enviou. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus, ou seja, da deusa mãe. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois da deusa. João 8, 47.